Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da IBD. Essa é a nossa última aula da revista que nós estamos estudando, né? Que tem o tema de Os Primeiros Cristãos. Então aí nós tivemos uma série de aulas, né? De 1 a 6. Hoje é a aula 6 e nós vamos encerrar um pouquinho esse assunto. Mas depois nós vamos ter outra série que é uma continuação dessa. Então, se você perdeu alguma aula, assista, porque é muito importante que você veja todas as aulas, todas as histórias e tudo que a gente tem falado, ok? Mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma breve oração. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dessas aulas. Obrigada pelas professoras e obrigada por todos os juniores que têm participado, que têm aprendido mais a tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar a nossa aula revendo algumas coisas da aula passada. Quem deu a aula passada foi a tia Esther e ela falou sobre a mensagem de Deus é para todos. E aí a tia Esther falou sobre duas perguntinhas bem fáceis para vocês responderem durante a semana. E eu soube que teve uma pessoa, né? Teve uma aluna muito especial que colocou lá a resposta muito bem. A gente quer ver todo mundo falando lá, hein? Respondendo as perguntas, ok? Vamos lá responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, eu vou ler aqui. Qual é o nome do país que Deus escolheu para ser uma nação ou povo especial? Esse tá muito fácil, hein? Quem respondeu Israel está certíssimo. Então, Israel é uma nação, um povo escolhido por Deus para ser especial. Mas só eles são especiais agora? Não, nós também somos. Também fomos escolhidos por Deus. Amém? Vamos lá para a segunda perguntinha, que quer dizer: o que Deus mostrou para Pedro quando ele sonhou com os lençóis que tinham os animais? Com os lençóis com os animais. E aí, o que foi que Deus quis mostrar através daquele sonho, daquela visão? Que era para ele pregar para todos. Aqueles animais que Deus mostrou eram animais que os judeus não tinham costume de comer. E quando ele mostrou aquilo para Pedro e falou para ele comer, ele ficou assim sem entender, ué, mas isso não faz parte do nosso costume. É a mesma coisa. Não, a palavra de Deus não era para ser pregada somente para os judeus, mas sim para todos que foram daquela nação, daquele povo escolhido. Então aí respondidas as perguntas, espero que você tenha acertado. E aí mais pra frente na nossa aula eu também vou fazer duas perguntinhas e aí você responde lá no grupo, ok? Então vamos lá para nossa aula. A nossa aula é uma continuação, certo? Como todas as aulas. E a continuação é a seguinte, né? Os cristãos começaram a ser perseguidos. Então, o tema da nossa aula é: os filhos de Deus são perseguidos. E o nosso versículo-chave dessa lição é o seguinte: está em Romanos 12:14. Diz assim: abençoe aqueles que me perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Nossa, que versículo estranho, né? Meio contraditório, vocês não acham? Como assim eu tô pedindo para Deus que nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem? E como assim a gente tem que abençoar e não amaldiçoar? Nós vamos descobrir aí durante essa lição. Vamos lá? Jesus falou que ia haver perseguição? Falou, assim como ele também foi perseguido. Tanto é que ele foi o quê? Crucificado, né, até a morte por ele pregar a palavra de Deus. E ele já tinha avisado os discípulos, né, que são os apóstolos, que isso iria acontecer. Então, o que aconteceu? A palavra de Deus começou a se espalhar por toda a região.
E os discípulos faziam milagres, curavam as pessoas e elas começaram a o quê? A falar de Jesus para outras. Então muitas pessoas começaram a crer em Jesus, né? Se tornaram cristãs. Muitas começaram a falar umas para as outras e principalmente falar dos milagres. O Espírito Santo estava usando a vida dos apóstolos para fazer milagres e curar as pessoas. Então aquilo, imagina, um falando para o outro, olha, vai lá que você pode ser curado, olha, vamos levar o paralítico, vamos levar o cego, vamos levar o mudo, vamos levar aquela pessoa que está precisando. E aí começou o quê? A se espalhar. Sempre tem, né, na nossa vida, algumas pessoas que querem nos fazer mal, algumas pessoas que não querem que a palavra de Deus seja pregada. E aí apareceram o quê? Alguns líderes, né, judeus, religiosos, né, que faziam parte do governo, né, os governantes. Eles não queriam que os judeus ouvissem a palavra de Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E aí eles já tinham prendido Pedro e João e falaram para eles não falarem mais. Mas aí eles continuaram a pregar a palavra de Deus. E foi aí que os governantes prenderam todos os apóstolos, colocaram eles lá na prisão, com vários guardas lá protegendo a prisão. Porque eles acharam que isso que ia fazer com que eles parassem de pregar a palavra de Deus. Eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa para eles pararem, então vamos prender todo mundo. E aí eles foram lá e prenderam todo mundo. Mas, será que Deus deixou as coisas assim? Não. Houve um milagre e um livramento que a gente vai ouvir agora, que está escrita em Atos 5, 19 a 23. Vamos lá? A paz, igreja. Eu vou ler o livro de Atos, capítulo 5, versículo 19 ao 23. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido. Amém. Um anjo apareceu lá na prisão e falou para os discípulos, né, para os apóstolos o seguinte: vocês não vão ficar aqui presos, vocês vão voltar lá no templo onde eles estavam pregando e vão continuar falando de Jesus, que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu e ressuscitou. Olha só. E aí, eu não sei de que forma, mas vamos imaginar que eles foram assim, ó, teletransportados de volta lá pro templo, porque eles sumiram dali da prisão e já apareceram lá no templo. Dá para imaginar esse milagre de Deus? Pois é. Só que nesse meio tempo, o que estava acontecendo? Os líderes achavam que eles estavam presos e reuniram, né, todo o conselho. Conselho é o quê? Um monte de pessoas lá do alto escalão, pessoas assim do governo, para conversar sobre isso. E aí eles decidiram fazer o quê? Ir lá buscar os presos que eram os apóstolos. Só que quando eles chegaram lá, cadê? Ninguém mais estava lá. Todo mundo já tinha sumido, não tinha ninguém e estava tudo fechado, tudo trancado. Então eles não saíram pelo portão, pela porta normal. Eles, ó, sumiram e apareceram lá no templo. E aí alguém chegou e falou assim: olha, eles estão lá no templo, pregando sobre Jesus ainda.
E eles ficaram muito bravos, furiosos e foram até lá para prender eles de novo. Mas, né, como Jesus, como Deus é muito bom, a obra de Deus não parou por aí. E eles continuaram a pregar sobre Jesus. E com tudo isso, os apóstolos falaram assim, que é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Por quê? O que você faria? Já foi preso, falou que não era para falar de Jesus e mesmo assim eles continuaram firmes falando do amor de Jesus. Eles não desistiram, né? Independente de todas as coisas. E aí, quem dava essa coragem para eles era o Espírito Santo. Porque eles poderiam falar, olha, vamos parar de falar, porque a gente já foi preso, a gente, né, não vamos desobedecer, né, os governantes, né? Mas Deus falou para eles através do anjo para eles continuarem a falar. E eles preferiram ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Então, como exemplo de um cristão perseguido, nós temos um homem chamado Estevão. Eu vou ler o livro Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Amém. Vocês viram aí? Estevão era cheio do poder de Deus e também gostava de falar do amor de Jesus. Mas por causa das pessoas, olha só que ruindade. Eles começaram a atirar várias pedras em Estevão. E Estevão foi apedrejado. Ele morreu por amor a Jesus. E ao redor do mundo tem muita gente passando por essa situação. Que às vezes eles ficam sem moradia, sem comida, ficam presos em lugares assim bem precários, justamente porque falaram do amor de Jesus. E muitos morreram. E aí tem um ministério chamado Portas Abertas, que a nossa igreja, a DU, apoia, né? E ajuda em oração, em tudo que a gente pode fazer e tudo que está ao nosso alcance. E aí essas pessoas podem receber ajuda. E se você puder, você também pode orar por eles, por esses cristãos que têm passado por perseguição. Então, se você está sendo perseguido, não esqueça que tem muita gente passando por muita coisa pior que você. Sempre lembre disso, ok? E olha só, embora Estevão tenha passado por isso, que deve ter doído muito. Alguém aqui já levou uma pedrada? Deve doer bastante. Mas ele teve uma visão dos céus. E para isso a gente vai ler em Atos, capítulo 7, versículos 54 a 56. Vamos lá ver o que aconteceu? Eu vou ler o livro de Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 56. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Amém. E aí eu te pergunto, você por acaso algum dia já foi perseguido porque você falou que era crente? Talvez na escola, eu já fui. Quantas vezes já tiraram sarro, né? Falaram mal de Jesus pra mim, porque as pessoas não acreditam e querem fazer com que a gente também desista de acreditar. E aí, a nossa fé vai diminuindo e é tudo isso que o nosso inimigo quer acabar com a nossa fé. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que ser corajosos, né? O Espírito Santo, lembra que deu coragem a Pedro lá em Pentecostes? Pois é, deu coragem para falar para Cornélio. Então ele, Deus, né, o Espírito Santo nos dá coragem para falar do amor dele. Independente se tem alguém que não gosta da gente, às vezes a gente perde algum amiguinho porque
ele não acredita, né? E a gente fica com medo de falar, eu não vou falar para ninguém que eu sou crente, porque senão todo mundo vai rir de mim. Pois é, Jesus e os discípulos passaram por isso, foram perseguidos por causa do amor de Deus. E sabe o que é mais incrível? Que eles ficavam felizes por sofrer perseguição. Vocês viram que coisa, né? Como assim? A gente precisa orar para Deus e falar: Senhor, abençoe aquele amiguinho que não acredita. Sabe aquele lá que me xingou, Senhor? Abençoe a vida dele. Olha que coisa difícil de se fazer, né? Então não deixe. Se vocês estiverem sendo perseguidos, eu sei que agora, na época de pandemia, tá todo mundo em casa, mas quando tudo voltar ao normal, a missão de vocês é falar do amor de Deus para todo mundo, nem que seja pelas atitudes. Lembra que às vezes a gente não precisa falar, mas a gente precisa fazer, certo? Então é isso, gente, a nossa história de hoje, né? E a nossa aula, né? O que Deus quer nos ensinar. Então nós temos aí 2 perguntinhas que eu vou fazer para vocês responderem, pensar, né? E responder lá no grupo, que eu quero ver, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Por que os líderes religiosos e os governantes prenderam Pedro e João e todos os apóstolos? Por quê? Próxima pergunta de número 2. Como os apóstolos se livraram da prisão? O que aconteceu? Essa é fácil, hein? Então eu quero ver vocês responderem essas 2 perguntas. Combinado? Então, pessoal, eu tenho um aviso muito importante para dar para vocês a respeito da nossa próxima aula, dia 20 de setembro, domingo, às 11 horas. A gente vai ter o nosso encontro ao vivo. Tem surpresa para quem participar. Ou seja, tem um brinde muito legal. Vocês vão amar, que a gente vai dar um jeito de entregar para todos que participaram. Somente para quem estiver ao vivo. Então, peça ajuda para mamãe, papai, quem estiver aí, o seu responsável, para vocês estarem online lá no Zoom, que a gente vai mandar o link bem bonitinho para vocês e vocês vão participar. Ok? Então não faltem. A gente vai ter algumas brincadeiras, gincana, vai ser super legal e a gente conta com a presença de vocês, tá bom? Então é isso. Deus abençoe, um beijo e até semana que vem. Tchau!